Abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Enquanto você procura, eu quero saudar a todos os irmãos da internet, ali da nossa live. Muitos irmãos aqui assistindo, participando, saudando os irmãos aqui. Alguns daqui desta igreja que não puderam estar aqui hoje, mas estão nos acompanhando de onde eles estão. Alguns lá do Pernambuco, que eu estou vendo aqui, o pessoal adorando ao Senhor. Sejam bem-vindos, esta é a casa do Pai. Queridos, Efésios capítulo 5, versículo 15, pode ficar sentado. Eu vou pregar hoje, creio que seja a minha quarta pregação depois que eu voltei, sendo duas aqui. Eu acho que essa é a segunda vez que eu prego aqui, né? Essa é a segunda vez, outra preguei em registro, porque eu entendi errado, né? O pastor falou para dar uma palavra, soltaram lá o cronograma de 40 minutos, eu preguei 40 minutos achando que era para pregar. Aí ele disse, isso é porque não está podendo pregar, né? Imagine se já pudesse pregar. Então, e essa semana eu estive ali com os irmãos em Cajati, foi uma bênção. Então eu não estou podendo pregar daquele jeito que vocês me conhecem, que eu gosto, né? Eu estou tendo que pregar mais conversando. Porque para quem não sabe, exatamente hoje eu estou com 49 dias que passei por um processo, né? Sofri um infarto e chegando lá, eu estava no cardiologista esses dias e ele leu para mim o laudo e ele disse assim, eu vou te dizer realmente, você está achando que era uma coisa, mas eu vou te falar a verdade. Ele disse, você estava com 5 artérias obstruídas, 5. Dessas 5, 2 eram mais graves porque eram de 97% e uma de 99%. E nessas 2 artérias foram colocados 3 stents, as 3 molinhas. Uma era tão grave a lesão, tão grande, que um stent só não resolveria, teve que colocar 2 stents. Então você tem agora 3 stents em 2 artérias. E eu disse, e as outras artérias, doutor? As outras permanecem entupidas, porém, uma com 70%, uma com 50% e uma com 40%. E o processo só acontece acima de 70% a colocação dos stents. Eu disse, mas e aí? Segundo ele, não tem como reverter, mas eu creio que tem como reverter, porque a última palavra é de Deus. Amém? Eu já disse para Jesus, isso aqui é um piscar de olhos. E eu entendi que isso foi um chacoalhão de Deus na minha vida. Hoje eu vou pregar meio que dando testemunho, né? Mas eu entendi que foi Deus dizendo, senta aí, para um pouco, a gente precisa ter uma conversa séria. Porque eu estava ouvindo uma pregação esses dias e falou muito ao meu coração, eu vou reproduzir aqui uma fala do pastor, que pesava 153 quilos e quase também morreu. E o problema dele era o mesmo que o meu. Hoje ele pesa acho que 90, eu estava com 108, hoje também estou. Eu creio que diminui um pouco mais de 90, mas até segunda passada era 90. E o grande problema que eu tinha, e era o mesmo que ele tinha, e eu quero fazer essa reprodução aqui, é que eu era muito espiritualista neste sentido. Como assim, pastor? Assim como o nosso irmão lá, sempre que alguém dizia para mim assim, rapaz, desse jeito aí você vai morrer. Eu dizia, mas o morrer é Cristo. Mas eu canto que vou morrer mesmo, então que eu morra. Porque se eu morrer, né, estou na glória. Se eu morrer, estou preparado, Cristo me leve. Tem aqui também um ex-infartado, né? Não sei se tem ex-infartado, né, Ismar? Ele fez 2 infartos, tá bom, para no 2, não faz no 3 não. E aí eu tinha esse negócio, irmãos, e esse irmão testemunhando, era a mesma coisa que ele dizia, não, morrer para mim, como é que a Bíblia diz? O viver é Cristo, o morrer é lucro, não é assim? O viver é Cristo, o morrer é ganho. E ele disse que alguém confrontou ele, e foi confrontado por esse testemunho, quando alguém disse assim, morrer é ganho, tudo bem, mas ganho para quem? Ganho só para você. Porque para sua esposa, infelizmente, ela vai ter que sofrer um bom tempo, cuidando de 2 meninas pequenas.
Para quem fica, sofrimento. Para quem fica, lágrimas. Até passar o tempo da cura, mas é um bom tempo de esforço. Sua esposa tem 36 anos de idade, você tem uma filha de 4 anos e outra de 14. Não vai vê-la casar, elas vão ter o desprazer de estar no altar e ter que ser levada por um tio, porque você não está lá. E aquele pastor disse que o irmão que confrontou ele diz assim: você é muito um egoísta. Isso é a declaração mais egoísta que eu já vi na minha vida. E ele disse que parou e disse assim: não, mas eu estou citando a Bíblia, Filipenses 1, que é o que eu fazia, Filipenses 1:12. Viver, Cristo, morrer, lucro. Não é assim que a gente pensa? Aí ele foi confrontado e depois eu fiz essa declaração para minha esposa essa semana. Ele disse: você só leu esse versículo, esqueceu de ler o restante do texto. Como é que diz o restante do texto? Vamos lá, abra aí. Para você que está querendo morrer também, abra aí. E o tema dessa mensagem que esse irmão prega, depois eu vou mandar para vocês, é: o céu pode esperar. O céu é bom, mas não precisa você ir agora não. Para com isso. Eu quero morrer, me leva, Jesus. E eu fui ler a Bíblia, eu vi uma coisa: todo mundo que pediu para morrer, todo mundo ficou pedindo, eu quero, é porque a vida estava um inferno nessa terra. Porque quem está vivendo a plenitude de Cristo aqui, não fica com o negócio de quero morrer. Eu quero curtir meus netos. Eu quero, aposentou, tem que curtir um pouquinho da aposentadoria. Quem está me ouvindo, diga amém. Mexe com esse irmão que está do teu lado e diz assim: para de ficar pedindo para morrer. Para de ficar pedindo para ir embora. A sua viúva vai ficar aí, viu, Marcos? Viu? Deixa a irmã Eliana aí novinha aí, vai. Eu digo lá em casa: ninguém vai vir desfrutar minha bênção com você não, Laina. Aqui sou eu mesmo. Tirem o cavalinho da chuva, que eu não vou trabalhar. Não. Então para com esse negócio de quero morrer. Ó a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz assim, versículo 22, perdão. Filipenses capítulo 1, deixa eu ver aqui. Cadê? Eu viver para mim é Cristo. Versículo de número 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é o que, irmãos? Morrer é ganho para o crente, isso é verdade. Aí ele diz, versículo 22, mas se o viver na carne, aqui ele está falando de viver, ter vida, em outra tradução diz, mas se eu, estando vivo, puder dar mais frutos, ele está dizendo, bom, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se eu for ficar vivo e eu vivo vou dar mais fruto, opa. Aí Paulo balança aqui, ele diz assim, nem sei mais o que é que eu escolho agora. Está aí, versículo 22, não sei mais nem o que é que eu vou escolher. E aqui ele já está cheio de chibatada, morre mas não morre, aprisionado, a coisa está feia. Ele diz, morrer é lucro, é Cristo, é lucro. Mas se eu estando vivo, eu vou dar muitos frutos, comecei a ficar em dúvida. Ele dizia agora. Aí olha o versículo 23. Versículo 23. Mas dos dois lados estou dividido. Estou em aperto, porque estava sofrendo demais. Estou dividido, fico vivo ou morro? Note que ele entende que essa decisão aqui está nas mãos dele. Não, porque tem hora de morrer. Só que tem muita gente que está antecipando a sua morte. Tem a senha, todo mundo tem a senha, sim ou não? Todo mundo tem a senha na mão. Só que tem muita gente indo para a fila de preferência, para andar mais rápido. Porque Salomão diz em Eclesiastes que o imprudente antecipa a sua morte. Você vê como isso é tão real? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrará teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque fazendo isso, terás dias alongados. Olha aí. Quando você honra pai e mãe, o que é que ele está dizendo? Os seus dias são prolongados.
Agora, quando você é imprudente, fica por aí como eu estava fazendo, comendo igual um porco, comendo igual um elefante, sem limite, sem nada, sem limite para descansar, você está dizendo: Jesus, eu quero morrer cedo, Jesus. Aí Jesus diz: ó, para mim, se ficar vivo me dá fruto, se vier está comigo. Aqui é você quem decide. Aí olha o que aqui Paulo diz, aqui ainda não é a pregação não, mas já está na hora de ser, né? Podia ser a pregação. Mas olha o que aqui Paulo diz no versículo de número 23. Estou dividido, dos dois lados estou em aperto. Eu estou com desejo de partir e de estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Aí ele diz: mas, tem uma tradução que diz assim: mas por causa de vós ficarei vivo. Ele está dizendo: estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui, mas por causa de vós eu quero continuar vivendo. Eu disse isso para a irmã Laíne essa semana, dando esse testemunho. Ela ficou toda derretida. Eu disse: olha, eu quero até estar com Cristo. Eu confesso que eu estando lá, meu amigo, acabou meu sofrimento. Mas por sua causa, minha donzela, mas por causa das minhas pequeninas, eu decido viver. Eu quero viver até o dia que Cristo encerrar mesmo a caminhada. Eu já disse a Cristo: no dia que o Senhor encerrar é porque o Senhor quis levar, porque no que depender de mim, eu vou me esforçar para continuar vivendo na terra. Eu estou agora com 90 quilos. Os ternos não estão cabendo mais. Tivemos que comprar isso aqui às pressas, porque até o terno do Milton que eu ganhei, olha como é que está a perna do terno do Milton, ó. Ficou folosada. Está grande. Daqui a pouco vou estar usando o terno do Jefté. Aí daí não pode passar não, que aí já... Decida viver. E é isso que eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje. Aqui era só o testemunho. Em Efésios capítulo de número 5. O versículo é o versículo de número 15. Mesmo assentados, eu vou estar lendo esse texto. Capítulo 5 de Efésios, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, como você anda. Aí ele diz: não como nécios, mas como sábios. Anda como sábio, hein? Como assim? Aí ele diz, versículo de número 16: remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual que seja a vontade do Senhor. Amém? Em resumo, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam entender que quem não aproveita bem o tempo que tem aqui, anda como se fosse um louco, um nécio. O que Paulo está dizendo é: existem algumas atitudes que estamos tomando aqui nessa terra, que quando decidimos cumpri-las e tomá-las, estamos andando como nécios, como pessoas sem entendimento, sem inteligência. Ele diz: quer saber como é que isso funciona? Primeiro, quando você não aproveita o tempo que tem de qualidade. Quando você não entende que o dia tem 24 horas, e que se você souber administrar essas 24 horas, a coisa vai ficar boa e bonita para o teu lado. Ele diz, segundo lugar, sabe quando é que a gente anda como nécio? É quando a gente não entende que os dias que estamos vivendo são dias maus, são dias trabalhosos, e a gente não entende o propósito dentro desses dias. O tema da mensagem de hoje é: qual é o sentido da vida? Vou repetir: qual é o sentido da vida? Por que é que eu estou vivo? Para que é que eu existo? Por que é que Deus me colocou no mundo? Que Deus me permitiu vir ao mundo? O que é que eu estou fazendo dessa existência?
O que é que eu estou entendendo que Deus quer comigo nesse tempo tão trabalhoso? É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu ando como nécio quando, número 1, eu sou imprudente ao ponto de não entender que eu não tenho muito tempo, que o tempo que nós temos nessa terra tem que ser bem aproveitado. Número 2, quando eu estou andando insensato, sem saber qual que é o propósito da minha existência. Ele diz isso no fim do versículo 17. Mas, e aí você é sábio quando faz isso, mas entenda qual é a vontade do Senhor, e eu complemento para a tua vida. Já parou para fazer a pergunta a Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem para fazer através de mim? Porque Paulo diz: os dias são maus, o tempo é curto. Então você precisa aprender a administrar o tempo, e você precisa aprender que não está na terra só por estar. Deus tem algo grande para fazer na tua vida, e através da tua vida, e através da tua família, e através da tua saúde. Eu vou falar até você dar glória a Deus. E através do teu testemunho, e através do dom que Ele te entregou, através do talento que Ele te entregou. Deus não nos chamou para viver de qualquer maneira. Eu sempre fiz a obra de Deus desde os 16 anos de idade. Então esse não era o problema. Mas Deus quis me sentar para dizer. E eu, nesse testemunho que eu ouvi desse pastor, foi dito uma frase do maior evangelista da Escócia, que revolucionou a Escócia, mas morreu aos 29 anos de idade. E ele disse uma frase mais famosa dele, pouco antes de morrer. Ele diz assim: Deus me entregou uma mensagem e Deus me entregou o cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar mais a mensagem. O que ele está dizendo é: Deus confiou em mim, Deus me entregou um dom, Deus me entregou um talento, Deus me entregou algo grande. Deus me deu uma mensagem para entregar, através da palavra, através do louvor, através da oração, não sei, Deus me deu, mas eu estraguei tudo isso. Eu matei o mensageiro. O mensageiro está morrendo com 29 anos de idade. O meu ministério está ficando por aí. Vai vir outro e vai fazer. Então o tema dessa mensagem que Deus tem para você aqui, talvez é o acorda, o chacoalha que Deus me deu, dizendo: eu ainda tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Então aprenda a lidar com essa vida. Aprenda a lidar com o tempo que você ainda tem. Seja novo, seja velho, seja jovem. Houve um tempo que o meu corpo falhou e vocês viram isso. E quando o meu corpo falhou, parece que o tempo parou para mim. A minha vida foi colocada diante da eternidade, entre os céus e a terra. Porque eu aprendi uma coisa, que há momentos em que Deus não fala apenas ao meu espírito. Há momentos que Deus não se comunica só no meu espírito, no meu espiritual. Mas tem momentos que Deus permite que o meu corpo fale: você ainda é pó, você é fraco, você é frágil, você não é de aço, você não é de ferro, você não é indestrutível, você não é insubstituível, você não é a última bolacha do pacote. Tem hora que Deus permite que o nosso corpo nos lembre, como diz Salomão no Salmo de número 90, versículo 12, que nós somos pó. Deus diz através de Isaías que nós somos fracos. O profeta Isaías profetizando diz dessa maneira, esse versículo é interessante. Ele diz que o ser humano é como uma erva que murcha. Já viu a alface quando você tempera e deixa lá torto e à direito? No outro dia que você vai, vou comer minha salada, o alface está murcho. E tem momentos, presbítero Marcos, que Deus diz assim: você é igual esse alface aí. Se faltar o meu tempero, ou se faltar a minha preservação, que é o Espírito de Deus e o fôlego de vida, se faltar isso aí, tem um hino pentecostal da atualidade que diz: se desligar da tomada, basta Deus puxar da tomada, você faz assim, ó.
E tem hora que Deus não fala mais ao Espírito. Deus diz, eu vou permitir que o corpo lembre a Ele quem Ele é. E foi o que aconteceu comigo. E quando aconteceu comigo isso, eu passei 15 dias dentro de um hospital, vou falar de modo generalizado. E quem ia lá me visitar, eu levava até um lugar, eu fiquei no 6º andar. E lá eu ia no meu quarto não tinha janela, o nosso quarto não tinha janela. Porque tinha janela, mas era fechada, porque muitos pacientes, na loucura da impaciência, se jogavam lá de cima. Então nenhum quarto a janela abria. Todos tinham janela, mas tinha algo tapando a janela assim. Você só via por uma frecha. E eu olhava por aquela frecha assim, ó, e via a rodovia Regis Bittencourt, carros passando, e eu olhando assim, e chorando, e dizendo, Jesus, como eu queria estar ali, naquela estrada, dirigindo, como eu queria estar lá fora, respirando esse ar lá de fora. Então foi um período que eu comecei a me perguntar, e dizer, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou me importando com quem de fato se importa e me importa? Será que eu estou vivendo de fato para quem está vivendo comigo e para mim? Ou será que eu estou só pensando nos outros e esquecendo de alguém que está perto de mim, ao meu lado, dependendo de mim e que Deus me encarregou de cuidar? Quem está aí diz amém. Nesse processo eu aprendi algumas coisas que eu gostaria que você entendesse nessa noite. A primeira coisa que eu aprendi nesse processo que eu passei é que a vida do ser humano é frágil. Diga comigo, a vida é frágil. Por que é que eu quero dizer isso? Porque eu achava que era indestrutível. Humanamente falando, eu achava que era imorrível. A irmã Laine dizia assim, vamos fazer um check-up. Aí eu, todo espiritual, muito crente, eu dizia não, porque todo dia de manhã eu digo, Jesus, faz o check-up aqui em mim, e se estiver alguma coisa fora do lugar, o Senhor já remove. E Deus dizendo, está na terceira entupida, daqui a pouco tem mais 2 aí. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós não somos infalíveis, indestrutíveis. É que apesar de você ter uma idade, e eu fui confrontado por essa palavra esses dias, que a nossa vida é como um cartão de crédito, que a gente vai só usando, aí diz, eu não estou sentindo nada, mas eu tenho saúde, mas eu estou assim, e só usando, aí uma hora Deus diz, mas a fatura vai chegar, e quando essa fatura chegar, tem hora que vai estar muito alta. Quando a irmã Laine era nova, bem novinha, que ela ainda é nova, ela é uma mocinha, né? Quando ela tinha lá seus 18, 19 anos que a gente casou, eu saía para a obra missionária, para os trabalhos missionários, ela ficava em casa ajeitando. Quando eu chegava, ela tinha mudado a casa inteira. Isso é um mal das mulheres, né? Sofá para lá. Uma semana a minha casa estava de um jeito, eu ia sentar no sofá, na outra semana eu tinha sentado em cima da televisão. Mas cadê o sofá que estava aqui? Não, foi para o outro lado. Eu ia botar a roupa no guarda-roupa, eu jogava pela janela. Cadê o guarda-roupa? Foi para o outro lado. Aí eu dizia, minha amada, não faz isso, é muito peso. Ela dizia, não, mas eu não sinto nada. Eu pego esse peso aqui para mim, ó, eu arrastei assim. Meu Deus do céu, eu ficava até com vergonha. Dizia, meu Deus, nem tem homem nessa casa mais parece. Eu dizia, não, eu arrastei isso aí, ó. Aí tá hoje a irmã Laine com 4 pernas de disco. Ai, me levanta aqui. Peraí, me ajuda aqui. Tá lá varrendo as coisas, daqui a pouco tem irmã Laine em casa. Ai, minhas costas, meu Deus do céu. A vida é como um cartão de crédito nas nossas mãos.
A gente vai só usando, vai comendo o que quer, vai fazendo o que quer, vai dormindo a hora que quer, vai tendo os estresses que quer, faz o que quer e diz assim: eu não estou sentindo nada, eu sou de ferro, papai me criou à base de mandioca, de farinha de puba. Aí Deus está lá do céu dizendo: espera a fatura chegar, espera. A vida é incerta, é breve. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha o que a Bíblia diz: vocês nem sabem se vão amanhecer vivo. Aí ele diz: vocês não sabem o que é a vossa vida. É um vapor que aparece e depois foi embora. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o tempo está passando diante dos nossos olhos. Deus está dizendo: a vida está indo como um vapor e você não está percebendo e está gastando o seu tempo da maneira errada, quando tem muita coisa importante para você fazer. E quando você decidir fazer, é capaz de não ter mais tempo para fazer. Porque tem gente que está gastando a saúde para juntar dinheiro. E quando juntar dinheiro, vai ter que gastar dinheiro para juntar saúde. E vai dizer: mas como eu queria. Vai ver os filhos crescendo, indo embora, fazendo: meu Deus, como eu queria. Vai lembrar dos filhos dizendo: brinca comigo papai, brinca comigo mamãe. E você dizendo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A nossa vida é dizer: eu não tenho tempo. Meu negócio é igreja, meu negócio é igreja. É igreja de manhã, é igreja de tarde, é igreja de noite, é trabalho, é isso. E os teus filhos dizendo: eu não tenho tempo. Você piscou o olho, seu filho já tem neto. Agora é o neto dizendo: brinca comigo vovô, brinca comigo, eu não tenho tempo. Quando é que você vai perceber que a sua vida está sendo gasta? E muitas vezes com aquilo que não vale a pena. Tiago diz: vocês não sabem que amanhã nem pode vir? Sabe o que é que o infarto me ensinou? Que tem coisa que eu passo anos planejando, anos tentando desenhar, e Deus me mostra que eu posso perder tudo isso em um estalar de dedos. Assim, vem. Você abrir fechar o olho, abrir, tá Jesus de braços abertos cantando: sois bem-vindos, sois bem-vindos. Não, peraí. Às vezes eu planejo perdoar, mas nunca perdoo. Vai aguentando aí, aqui é aquelas mensagens igual a do pastor da Batista. Vai aguentando aí. Nada contra, né? Às vezes eu passo muito tempo planejando fazer o check-up. Que eu vou fazer meu check-up. Chegou nos 40, já foi lá no urologista fazer o exame lá. Agora nem precisa muita coisa, um PCA já resolve de cara. Não, é porque eu sou um cabra macho. Não, As irmãs já foi fazer os exames que tem que fazer para ver, né, se não tem problema aí. Não, porque a minha saúde está na mão de Jeová, terra. O infarto me ensinou que eu não posso ficar muito adiando as coisas, porque às vezes eu não posso ter tempo para executar isso. Você vai sair daqui hoje, você vai ligar para aquela pessoa que você tem 200 anos que não fala mais, está intrigada, aquela prima sua que você brigou no Natal do ano passado. Meu Deus, a festa de Natal virou um alvoroço, porque toda festa de Natal na minha família, pastor, tem briga. E aí a gente passa um ano sem se falar. Aí quando chega no outro Natal, aí a gente vem no Jingle Bell, vem cá. Deus está dizendo: e se o outro Natal não chegar para você? Deus está dizendo: e se o ano novo não chegar para alguém? Deus está dizendo: e se 2026 não chegar para alguém? Porque isso é uma realidade. E tem uma coisa que esse processo me ensinou: que o meu coração pode até parar, mas a minha alma continua.
E dependendo de como eu estou aqui na terra, ai, irmão, dependendo de como eu estou levando a vida com Cristo aqui na terra, triste de quem morre sem isso, sem Cristo, triste de quem morre sem salvação, triste. Porque às vezes eu só estou pensando no momento da vida, no momento da vida, no momento da vida. Eu tenho controle, eu posso viver eternamente. E se não viver? E se morrer hoje, a família tem pelo menos um plano funerário? Porque senão, 10 mil para fazer um velório, no mínimo aí. Não, porque não me fala de plano funerário, que isso é coisa do inimigo, porque eu nunca vou morrer. Eu pago um seguro de vida que cobre meu funeral quando acontecer, não agora, Jesus, daqui uns 180 anos. E teve um irmão um dia desse que ficou bravo comigo, porque eu falei para ele: irmão, eu vou dar até uma... Depois vocês entram em contato com o Nubank para me dar uma comissão. Mas lá no Nubank, aquele lá, roxinho, você vai lá, tem um seguro de vida lá de R$50. Você paga R$50 todo mês. Se morrer, ele cobre o seu funeral. 10 mil ele dá para cobrir o seu funeral. E dá mais 50 mil para a viúva. Mas você não vai ter 50 mil agora. Esquece. Aí eu falei para o irmão fazer isso. Ele disse assim: pastor, o senhor falou aquilo, eu fiquei foi com raiva. O senhor falou aquilo, eu fiquei foi bravo. O senhor foi para casa, eu fiquei indignado. Um homem de 40 anos, 38 anos de idade, falando em plano funerário. 3 dias depois, estava infartando também. Eu digo: quase infartou. Seja bem-vindo ao clube, meu amigo. Você está entendendo que a vida é frágil? Você está entendendo que aquilo que você acha que tem, Tiago diz assim, nem sabe se tem. Você está entendendo? Provérbios 27, primeiro diz: não te glories no dia do amanhã, porque nem sabe se vai ter dia de amanhã. Lembra de Lucas? Lembra? Lucas capítulo 12, versículo 20. O cara trabalhou. Aí o celeiro dele encheu. Em vez dele se aquietar e desfrutar do que o celeiro estava cheio, ele diz assim: eu preciso construir mais. Aí quebrou o celeiro pequeno, aumentou o celeiro, trabalhou. Celeiro encheu de novo, quebrou de novo, aumentou, trabalhou. Encheu o celeiro até não ter mais aonde construir. Aí a Bíblia diz que ele diz assim: agora eu vou sentar na minha cadeira de balanço. Agora eu vou pegar a minha guitarrinha e agora eu vou curtir a minha aposentadoria. Aí ele diz assim, está escrito, Lucas 12: ó minha alma, descansa, folga e bebe, porque tu tens muito em depósito. Aí quando ele inclinou a cabecinha assim para descansar, aí Jesus disse que apareceu a voz de Deus dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. Tu vai bater o catolé hoje à noite, e o que tu preparou, quem vai gastar? Porque às vezes a gente fica numa paranoia de juntar. Eu vou dar um testemunho de uma ovelha que eu tinha, sem dar nomes. Essa ovelha era uma irmã abençoada, casada com um presbítero da igreja. Os presbíteros aí, cuidado, viu? Presbítero da igreja. Esse presbítero, ele trabalhava como maquinista de tratorista, ele trabalhava como fotógrafo, ele trabalhava como taxista. Tinha um dia que em cima do púlpito ele atendia o telefone, e eu pego esse processo bem pouquinho depois, e ele está em cima do púlpito, e ele: pastor, eu vou ter que sair porque surgiu uma corrida de táxi agora para eu ir. E a esposa dizia: meu bem, vamos viajar? Meu bem, vamos para as cachoeiras do Iguaçu? Meu bem, vamos desfrutar nas cataratas do Iguaçu? E ele: mulher, eu não tenho tempo. Mulher, eu preciso trabalhar. E ela dizia: meu bem, meu sonho é conhecer Balneário de Camboriú, meu bem, fica pertinho daqui. Quase que eu digo o nome da cidade que eu estava pastoreando. Ei, meu bem, fica tão pertinho daqui. Aí ele dizia: não, porque eu preciso construir algo melhor para nosso futuro, para nossa velhice. E ela: ai, como eu queria passear.
Ah, como eu queria. E ele: não, calma, quando eu envelhecer a gente vai curtir, nós só vamos viver passeando. Irmão, de uma hora para outra deu um câncer. Esse câncer levou 2 meses para destruir a vida lá do irmão, para levar, para tirar ele dessa terra. Aí o que é que acontece? Passou-se 3 meses, porque viúva é quem morre. Eu já disse, irmã Laine, quando eu morrer não casa assim cedo não. Fica aí. Faz um voto de nazireado com o Senhor. Três meses. Quantos meses eu disse, irmãos? 3 meses. Foi o tempo que o luto durou. Chegou para mim e disse: meu pastor. Eu digo: pois não, minha amada irmã, eu posso casar de novo? Eu disse: quem que morreu? Foi ele. Então case, minha irmã, a senhora está viva. Arrumou um pastor para casar, homem de Deus, pastor presidente do ministério, pastor. Casou o pastor com o pastor. Eu fiz o casamento dos dois. Pastor, nós vamos morar lá perto de Santa Catarina. Eu digo: o varão deixou dinheiro? Deixou, foi muito. Eu virei pro camarada que casou com ela e disse: meu amigão, tem muito dinheiro, gasta, meu filho. Gasta, porque quem juntou está debaixo de 7 palmos. Quando a gente olha no Facebook, já ia dizer o nome dela de novo. Senhor, repreende isso aqui, Senhor. Quando a gente olha no Facebook, cadê a irmã fulana? Cataratas do Iguaçu. É Cataratas? É, né? Eu sei que é lá no Iguaçu, de Nova Iguaçu. Pisquei o olho, irmão. Só pisquei que eu abri de novo. Cadê a irmã? Ela está em Balneário de Camboriú. E o morenão que casou com ela, ó só. Eita glória, que Deus fiel. Fica aí só juntando dinheiro. Fica aí só botando na conta. Fica só enchendo. E a mulher dizendo: amor, vamos gastar um pouquinho. Não, porque eu preciso juntar dinheiro. Fica, para ver se tu não morre e vem um morenão e casa com ela e gasta todo o teu dinheiro. Eu digo para Laine: morenão nenhum vai gastar o meu dinheiro. Até porque eu não tenho. Se eu morrer hoje, a Laine fica com um carro. E ainda está pagando, coitada. Mas é de propósito, viu, Laine? Eu nunca te revelei isso, mas é para ninguém gastar meu dinheiro. Olha para cá. Estou terminando. O mundo ensina que a segurança está no dinheiro. O mundo ensina que o teu conforto está na riqueza. E te diz assim: essa saúde que você tem é garantia, viu? Tá tudo certo. Ele esquece de dizer que a vida... E sabe o que é que Deus te ensina nesse processo? A depender dEle e a glorificar o nome dEle. Sabe o que é que Deus te ensina? Que Ele tem suprido o suficiente para a tua vida e não tem deixado faltar até aqui. Sabe o que é que Deus te ensina? Que não tem mais tempo. Para de ficar correndo atrás do primeiro milhão. Eu quero o meu primeiro milhão. Aí até no tigrinho tá jogando para ver se ganha primeiro. Sai disso em nome de Jesus. Que o que tem de gente jogando no tigrinho atrás do primeiro milhão. Quer 1 milhão? Me avisa. Avisa que eu vou lá na roça do irmão e te trago um milho grande. Tá aí, toma teu primeiro milhão. Para de correr atrás disso. Deus nos ensina que nós somos humildes. Deus nos ensina que devemos ser vigilantes. Deus nos ensina que a gente às vezes junta, mas a pergunta vai ser: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Porque deixar riqueza é uma coisa, deixar legado é outra coisa. Riqueza você deixa para alguém, legado você deixa em alguém. Esses dias eu estava na praia com a minha família à noite. E o Otinho, né? O Otinho estava meio sobrecarregado, estressado, não queria ficar só dentro de casa. Vamos passear, vamos na praia, levamos ele lá. E ele ficava lá no mar se lambuzando com as minhas filhas. E eu: meu Deus, meu carro vai voltar todo encharcado, Jesus. Mas eu disse: vai, se molhem, entra lá.
Mas lá tirou o sapato, o tênis já botou o pé também. E eu, Jesus, eu ali caminhando de meio de lado, sem entrar no mar. Você não vem não? E eu pensando, alguém tem que ir enxuto nesse carro, não é possível. E aí na hora eu me lembrei que alguém um dia me perguntou, você é rico? Lembrei na hora. Eu filmei um pouquinho dessa caminhada e eu disse assim, se eu sou rico, interroguei e coloquei, dá uma olhadinha nisso aqui. Eu sou milionário. Eu tenho um tesouro maravilhoso, que é a minha família. Quem pode glorificar a Deus pela vida da família que Deus te deu? Você pode ser desprovido de riqueza monetária, de dinheiro, de não ter uma mansão, de não ter um carro novo, mas Deus está te dizendo, você tem algo que muitos desses que têm tudo isso não têm. Você tem uma família, você tem saúde, você pode colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, e dormir com a consciência tranquilo. Você tem uma fé inabalável, você tem um Deus. Fecho a minha Bíblia agora para começar a encerrar. Eclesiastes 1 e 2 diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui não é se arrumar, pelo amor de Deus. Não é você se cuidar, isso não é vaidade. Vaidade aqui, no termo original, é passageiro. Aquilo que passa rápido. Nesse mesmo livro de Eclesiastes, Salomão disse, a adolescência e a juventude são vaidade. Ele estava dizendo, a adolescência passa. Alguns aqui já foram adolescentes, agora são avolescentes, já são vovô. Sim ou não? Alguém aqui já é bisavô. Quem que é bisavô aqui? Levante a mão. Ó, temos duas bisavós aqui. Gente, nós só temos duas bisavós na igreja, com esse tanto de gente. Bora frutificar e multiplicar aí, meu povo. Ó, a gente precisa entender isso aqui. Eu estou encerrando aqui. Só com a mensagem de alerta para você. A gente precisa entender isso aqui. Que tem muita gente que está gastando a vida com aquilo que não tem um valor eterno. Tem muita gente que não está gastando a vida com aquilo que realmente tem valor. Porque tem vida que é tão ocupada que não é uma vida frutífera para Deus. A pergunta é, o que é que você produziu para Cristo nesse ano de 2025? O que é que você está deixando como legado no ano de 2025? O que é que você produziu que o tempo não é capaz de destruir? Porque tudo aquilo que a gente faz aqui para Deus vai para a vida eterna, para se transformar em coroa de glória, para se transformar nas recompensas que vamos receber. Uma alma que nós ganhamos para Cristo, aqui você talvez não ganhou nada embora dela. Ganhei tantas almas, não ganhei nada para Cristo, para mim. Eu me desgastei tanto na obra de Deus e nem um panetone eu recebi da Balduco, que nem o dirigente. Nem um muito obrigado. Aí Jesus te diz assim, não se engana não. Você está construindo aqui em cima, na eternidade. Você está montando brasas vivas sobre a tua cabeça. Fica tranquilo, que aí não tem recompensa. Mas quando chegar aqui, tudo que não foi visto aí na terra, está sendo visto aqui no céu. Tudo que o dinheiro não pagou, a prata não pagou, o ouro não pagou, você vai receber um galardão e uma coroa de glória. E ainda digo mais, um lugar de destaque. Fique de pé comigo, por favor. Salomão disse, tudo é passageiro. Tudo passa. A vida passa, o tempo passa. E é ruim quando nós trabalhamos sem propósito, corremos sem direção. Nós vivemos para agradar as pessoas, menos a quem de fato importa agradar. Sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos gastando muito tempo
com distrações vazias. Vou repetir. A natureza, os acontecimentos estão gritando que está próximo à volta de Jesus. Eu acho que dos sinais já se cumpriram 99%. A gente está vendo o clima, a natureza está gemendo, como diz Paulo. Guerras, rumores de guerra, está tudo aí programado e cumprindo o seu roteiro. Mas o que é que a gente está fazendo? Gastando tempo com distrações vazias. O que é que a gente está fazendo? Gastando tempo com briguinhas, com picuinhas, com intriguinhas de menino, de criança. Eu digo na igreja aqui, não vem para a igreja aqui perder tempo, ficar com bobagem. Não, vem servir a Deus de verdade. Que aqui tem um povo que te ama. Então vem servir a Deus. Não fica nessa de nhenhenhê. Falaram comigo assim, me olharam torto, não me deram a paz do Senhor. Para com isso. Para de gastar tempo com besteira. Para de colocar o teu casamento em risco por bobagem. A mulher não fez o arroz do jeito que eu queria. Já estou de cara feia hoje. Mulher diz, marido, por que você está assim, não fala comigo? Porque o meu suco estava sem estérvia. Faltou minha estérvia. Como é que é, rapaz? A mulher, tu está de cara feia. Por que você está de cara feia? Porque você não me disse eu te amo hoje. Como é que é? Tem alguém ainda comigo? Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus diz: Ô Marta, por que tu andas ansiosa, inquieta e tá te preocupando com muitas coisas? Quanto Maria descobriu a senha. Maria sabe qual é a senha. Marta, preciso cozinhar o feijão, o arroz. Não. E Jesus lá na sala da casa de Marta, e o culto acontecendo, e o louvor a Deus adorando, e alguém gritava: Marta, não vai vir para o culto não. Não, porque eu estou cheia de coisas para fazer. Aí Maria disse: entendeu, foi nada. Entendeu, foi nada. A Bíblia diz que do outro lado, Marta brava, amassando o pão, olhando para Maria, dizendo: ah, preguiçosa, está lá no culto, enquanto eu estou aqui amassando trigo, enquanto eu estou ocupada, ela está lá adorando a Jesus. Aí ela vai falar com quem? Com Jesus. Ô Jesus, a mulher aí, só nos teus pés, olha lá, me acabando. Aí Jesus diz: Marta, não vou te repreender não. Só vou te dizer uma coisa: tu estás inquieta, tu estás preocupada com tantas outras coisas, mas Maria entendeu que o que é intransitório com aquilo que é eterno é 10.000 vezes melhor do que aquilo que é transitório. Maria escolheu a melhor parte. Para de dar desculpa para não vir para a igreja. Para de dar desculpa para não adorar a Deus. Não, porque segunda eu estava no mercado, e terça eu fui fazer o bolo, e quarta tinha um cuscuz, e quinta chegou gente lá em casa, e sexta fui lá no shopping de Praia Grande. Já vou pular o sábado. E domingo eu fui na praia, cheguei tão cansado, e Jesus lá de cima só te olhando, só dizendo: entendeu, foi nada. Eu admiro, tem pessoas aqui nessa igreja hoje que estão aqui na cidade de passagem, estão aqui de férias, de folga. Podia muito bem ficar em casa, dizer assim: não quero saber de igreja hoje, eu estou de folga, eu estou de férias. Mas estão aqui, vieram adorar a Deus, vieram louvar a Deus, porque 1h30 de culto não vai acabar com as tuas férias, não vai acabar com a tua folga. Pelo contrário, dentro de 1h30 Deus pode fazer um milagre na tua vida.
Tem gente que está aqui que deixou a visita lá na casa. Chegou a visita, disse assim, ó, fica aí, tá? Serve aí um cafezinho, água. Ó, ali na geladeira tem um pedacinho de pudim. Do outro lado, se serve aí. Vai para onde? Vou para a igreja. Porque eu já estou uma semana sem culto, já tu é doido. Estou doido para acabar com essa mensagem aqui. O verdadeiro sentido da vida, segundo Deus, te ensina que ter convicção de que a vida só faz sentido de verdade quando nós vivemos essa vida para Deus, em Deus e por Deus. Vou repetir, a vida só faz sentido mesmo. A vida só para mim é ganha. Eu só sou um sábio quando eu entendo que a minha vida tem um propósito nessa terra e eu devo vivê-la com Cristo, porque o viver é Cristo. A gente só prega que o morrer é lucro, mas esquece de pregar que o viver também é Cristo. Estou vivo. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí, por favor. Está vivo, viva para Cristo. Está vivo, viva por Cristo. Está vivo, viva em Cristo. Pergunte a Cristo, o que é que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eu fiz essa pergunta para Deus quando eu tinha 14 anos de idade. O que é? Eu tinha vontade de ser médico. A minha família pagou os meus estudos em escola particular toda a minha vida. Porque nós tínhamos duas pessoas na família que estavam ali sendo trabalhados para serem médicos. E estava lá, e só escola cara pra gente. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. E tá. E aí de repente, eu com 14 anos de idade tirei períodos de oração. E nesse período de oração eu disse, Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer fazer dessa vida aqui? O que é que o Senhor quer usar aqui? Jesus me revelou e disse, tu és um Samuel. Eu não sabia o que Jesus quis dizer. Como assim? Tu és o meu Samuel. Deus falou assim. Com poucos meses a minha mãe morreu. Eu estava em cima de um caminhão, mudando de um estado por outro, escondido do motorista, estava na parte de trás, por baixo de uma lona. Fui parar no estado que eu não sabia nem de onde vinha, nem para onde ia. Fiquei no estado, desci. Onde é que você vai morar? Na praça. Comecei a lavar carro, comecei a ser flanelinha e dizendo, mas o Senhor disse que quer de mim alguma coisa. Um dia um pastor ia passando, olhou para mim e disse, tu és um servo de Deus, né menino? Eu disse, sou. Ele disse, Deus me disse que você é um servo dele e Deus mandou te pegar, te levar para a igreja. Você vai morar no fundo da igreja, você vai ser o zelador da igreja, você vai trabalhar na igreja. Aí eu entendi o que era ser um Samuel. Quando eu fiz 15 anos de idade, a igreja diz, você vai para um seminário agora, e você vai ser um seminarista, a gente vai pagar o teu seminário. Olhe para cá. Anos depois eu encontrei a minha família. Isso eu fiquei muito tempo sem dar notícia para minha família. Minha mãe tinha morrido, eu fiquei meio no estado muito ruim de emoções, então sumi. Quase 3 anos, todo mundo achando que eu estava morto. Um dia eu encontro a minha irmã, porque ela teve uma pista de uma cidade que eu estava. Foi lá e um dia eu estou passando pela praça, porque eu estava morando antigamente para evangelizar. E eu vejo a minha irmã descer de um carro e eu me assustei. Ela chorou, me abraçou, abracei. Passou-se os anos, encontrei, a minha família veio me visitar. O pessoal que pagava meus estudos vieram me visitar. Conseguiram formar minha prima. E aí, quando eles chegaram na minha casa, eu disse, eu não virei o médico que vocês achavam que eu viraria. Eles encheram os olhos de lágrima e disseram, você é o médico da alma. Você ajuda muito as pessoas a ficarem curadas em Cristo Jesus. A partir daí eu nunca mais parei. E nunca fui infeliz na vida, não. Minha vida é plena. O que me faltava de fato era cuidar mais do templo. Porque da alma e do espírito estava dando certo. O negócio era o templo. Aí o templo, Deus foi só dizendo, toma cuidado, toma cuidado. Eu não quis cuidar do templo, Deus diz, então vem cá. Vamos conversar. A vida só faz sentido. Diga assim, quando eu vivo para Cristo.
Romanos 14:7 diz: porque nenhum de nós vive para nós mesmos. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Você não é um acidente. A sua vida tem dono. Está me ouvindo? Você tem um propósito. Você não pode andar sem direção, sem saber o que é que eu estou fazendo da vida, de onde eu venho, para onde eu vou. Deus quer te usar ainda nessa terra. Vou dizer de novo: Deus quer te usar ainda nessa terra. Aleluia. Eu vivo com sabedoria quando eu entendo, irmãos, que eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Menos distração, mais oração. Menos pressa, mais presença de Deus. Menos aparência, mais essência. Glória a Deus. Quando Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, isso aqui é extraordinário. Porque ele diz: a minha vida está chegando no final, mas eu combati o bom combate. Se a morte chegasse diante de você hoje, você poderia dizer isso? Eu combati o bom combate. Não, não é só eu fui crente, eu ia para a igreja, eu andava com a Bíblia, eu cantava os hinos, eu sabia versículo. Não! Combati o bom combate. Entrei na batalha e combati mesmo. Tem alguém me ouvindo? Dá glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deuteronômio 30:19, Deus diz assim, depois de dizer: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Ele diz no versículo 19: escolha, pois, a vida. Vou dizer de novo: eis que eu ponho diante de ti dois caminhos. Está escrito: a vida e a morte. Aí ele diz assim: escolhei, pois, a vida. Aqui hoje Deus está dizendo que está dando uma oportunidade. Deus me deu uma nova oportunidade. Amém? Deus te deu uma nova oportunidade. Né, Ismar? 2 infartos, presbítero Ismar, mas está aqui. Deus te deu uma nova oportunidade. E não dá para viver do mesmo jeito. Não dá para viver como antes. Mas dá para viver melhor e mais profundo. Aleluia. Salmo 116, versículo 12 foi lido aqui: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Que darei? O que entregarei, Senhor, a Ti? Pela vida, por esta oportunidade. Por 2025 está se findando e eu estou aqui de pé, apesar dos pesares. Estou aqui. Que darei eu ao Senhor por isso? Deus diz: pare de gastar a vida com bobeira. Pare de adiar decisões que precisam ser tomadas hoje. Viva para Deus, viva em Deus, viva por Deus. Deus não nos preserva a vida apenas para existirmos, mas para glorificarmos a Ele. E nesse texto de Filipenses, eu li uma coisa que eu achei interessante. Paulo diz: eu vou glorificar a Ele, quer pela vida, quer pela morte. Até a tua morte tem que glorificar a Deus. Morreu de quê? Estava empinando a moto. Vou nem comentar. Eu vou ser sincero: quando eu dei o infarto, eu estava comendo pizza. A Joanete levou pizza lá para casa. Morreu de quem? Infartou, Jesus. Infartou por quê? Uma não, 3. Fala a verdade, 4 ou 5, por aí. Morreu de quê? Morreu de quê? Porque foi imprudente. Morreu de quê? Porque a via pedia 80 km por hora, está andando a 160. Seu imprudente.
Ah, não, morreu porque Jesus quis levar. Queria não! Mas você pulou da senha normal para ir para a fila preferencial. Foi mais rápido. Pastor Valdemar diz que gosta da fila preferencial. Nem de banco eu gosto, ele está dizendo, verdade? Muito menos de fila preferencial. Tem alguém me ouvindo? Essa é uma mensagem onde Deus está te dizendo, e o versículo lido é esse: vivendo como sábios e não como nécios, aprendendo a administrar o tempo que tem. Fazendo o que? Glorificando ao Senhor. Cadê o ministério que Deus te confiou? Cadê o dom que Deus te deu? Vem cantar, irmã fulana. Essa desculpa é mais antiga do que eu, por favor. Dá outra. Vem pregar, irmão. Eu não preparei nada, porque eu não quis. Porque Bíblia em casa você tem. Sim ou não? Para de dar desculpa. Me permita, com respeito, confrontar isso. Eu não estou generalizando, por favor. Mas para de correr do chamado que Deus te deu. Para de ficar dando desculpa para não cumprir o teu ministério. Para de ficar usando 1001 desculpa esfarrapada. Não, porque não sei o que, eu não posso. Para com isso. Ah, não é mais para mim, é para essas meninada nova. Para com isso. Deus não tem idade para usar alguém. Pastor Valdemar disse aqui numa pregação, numa saudação: irmão, Deus usa quem Ele quer. É o novo, é o idoso, é o mediano. É quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer. Porque já preguei demais. O cabo está dizendo assim, ó: já preguei demais, passou o meu tempo. 40 anos de idade está dizendo isso. Deixa eu dar um infarto para ver se tu vai. Isso, irmão, sapateia e não são. Quem ouviu a palavra, diga amém.